Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Guido do canal Olhar Invisível e hoje a gente vai estar falando sobre linguagem de programação e compiladores. Só dando uma repassada, nos vídeos anteriores a gente falou sobre sistema operacional, falando sobre como funciona o computador, as peças mais importantes, diferença entre hardware e software, né? Para que você tenha uma base de como o computador funciona e como o seu sistema operacional funciona. Por que isso? Porque quando a gente vai programar, é em cima desses componentes que a programação vai funcionar, tá? Você não vai conseguir programar nenhum software se você não tiver um sistema operacional para rodar o software e se você não tiver peças de hardware no computador que façam o sistema operacional funcionar. A única exceção é que se você fosse um engenheiro de computação, se você fosse programar, por exemplo, um processador, se você fosse trabalhar numa fábrica de placa-mãe, né, de memória RAM, ou se você fosse criar uma placa de vídeo, você até poderia criar softwares que a gente chama de embarcados, ou seja, que funcionam dentro do próprio hardware do processador, dentro da placa-mãe, para controlar certas funcionalidades. Mas não é o caso, a gente vai aí ensinar a criar softwares mesmo que vão servir ou para o ambiente corporativo ou para outros ambientes, mas que não vão ser necessários a gente programar diretamente com o hardware, tá? Então, por isso que a gente fez essa casca de cebola. Começamos no hardware, fomos para sistemas operacionais e agora a gente vai falar sobre linguagem de programação. O que é uma linguagem de programação? É como se fosse uma espécie de gramática, tá? Que você escreve as instruções que o computador vai fazer. Por quê? O que é um software? O que é um programa de computador? Programa é uma sequência de instruções que o teu computador vai executar. Simples assim. Qual é a peça do computador que consegue ler o código do teu programa, as instruções que você escreveu e executar? O processador. É o processador que vai entender o que o seu programa faz e executá-lo para aparecer as interfaces na tela, fazer tudo o que tem que fazer, tá? A dica aí que fica, o processador é que faz essa execução e esse entendimento das instruções. E para que a gente faça essas instruções, para que a gente escreva essas instruções, a gente precisa dessa linguagem de programação. Essa linguagem de programação ela funciona com uma certa gramática, ou seja, existe uma forma de você escrever, existem palavras que você tem que usar, existem certos caracteres como ponto e vírgula, como ponto que você vai utilizar, e tudo isso faz parte da gramática da linguagem de programação. Essa gramática a gente chama de sintaxe, tá? Isso muda muito de linguagem para linguagem, tá? Então se você for programar em Java, que é uma linguagem que existe, você vai programar usando uma sintaxe, uma gramática. Se você for programar, por exemplo, em Python, que é uma outra linguagem que existe, a gramática já é outra. Se você for programar, por exemplo, em Delphi, a gramática já é outra. Essas linguagens de programação que eu citei, elas são linguagens para que o ser humano consiga escrever o seu código. O computador não entende Java, o computador não entende Delphi e tampouco vai entender Python ou qualquer outra linguagem que a gente não tenha falado aqui. Na verdade, o que o computador entende são as instruções de programa em sistema binário, ou seja, tudo 0, 1, 0, 1. Como assim? A gente tem o sistema decimal que vai de 0 a 9. Esse sistema decimal de 0 a 9, pessoal, é o sistema que a gente utiliza para fazer as nossas contas matemáticas, nossos cálculos financeiros, quanto de dinheiro que entrou, quanto que vai sair e tal. É para isso que serve o sistema decimal. Toda a nossa vida gira em torno disso. Mas o computador, por ele ser um equipamento eletrônico, ele vai entender um sistema que a gente chama de binário, que só tem dois números, 0 e 1. Então, como que vai funcionar? Se eu quero fazer o número 0, é o número 0. Se eu quero fazer o número 1, é o número 1. Se eu quero fazer o número 2, aí é o número 1 somado com o 0, como se fosse 10. Tá? E assim sucessivamente. O que isso tem a ver com a programação? Tudo que o seu computador entende são instruções de zeros e uns. Quando você abre uma foto e enxerga uma imagem, essa imagem que você abre, na verdade, é uma sequência de zeros e uns. E essa sequência de zeros e uns, o computador transforma isso em pixels, né, que vão acender na sua tela e aí você vai conseguir ver a imagem. Tá? No caso que você vai escutar uma música, a mesma coisa. O que é a sua música em MP3? É uma sequência de zeros e uns. Nada mais do que isso. E o que o seu computador entende, no caso de programação de software, zeros e uns. Então, para que existem essas linguagens de programação se o computador não entende nada disso? Para que o ser humano escreva, né? Então, você vai escrever um programa em Java, ou em Delphi, ou em Python,
você vai escrever para você entender. A hora que você for rodar o seu programa, esse programa vai ter que passar por um processo de tradução. É como se alguém pegasse um texto que você escrevesse em português e traduzisse para o inglês ou para um outro idioma. E é isso que um compilador faz. O que é compilador? É um programa que pega o que você escreveu em uma dada linguagem de programação e traduz para a linguagem de máquina. Simples assim. Essa tradução de software pode ser feita por um compilador, que é exatamente aquilo que eu disse, ou isso pode ser feito de forma interpretada. Como assim de forma interpretada? A forma interpretada ela funciona como se fosse um tradutor, né, de tradução simultânea. Né? Então, da mesma forma que o tradutor ele faz a tradução simultânea de uma palestra, né, a linguagem interpretada, né, a tradução de software de forma interpretada é assim. Conforme o computador vai executando, o próprio interpretador vai traduzindo linha por linha e aí conforme as linhas vão sendo traduzidas, o computador vai executando para a gente. No caso do Python é assim, é um programa interpretado. Existe uma outra linguagem que é interpretada também que se chama JavaScript, mas a gente vai ver isso nos próximos vídeos aí, a diferença entre as linguagens, tá? A partir de agora a gente vai começar a programar numa linguagem chamada Portugal. Essa linguagem Portugal é uma linguagem que ela foi criada justamente para quem está aprendendo lógica de programação. O que é lógica de programação? É o uso do raciocínio lógico para construir software, porque a gente tem que ensinar o computador a fazer as coisas. O computador não faz nada que ele não tenha sido programado para fazer. Então a lógica vai garantir que a gente construa o que a gente chama de algoritmo. O que é um algoritmo? É uma sequência de instruções que vão ser os passos finitos que o computador vai seguir e isso vai ter que me gerar um resultado igual toda vez que esses passos forem executados. Por exemplo, um algoritmo que pega 3 notas e calcula a média delas. Imagina que as 3 notas sejam 9, então primeira nota 9, segunda 9, terceira 9. Né? Como é que a gente calcula a média? Pega 9, soma com 9 que dá 18 e soma 9 de novo que dá 27. Então, se eu pegar esse 27 e dividir por 3, que é a quantidade de notas que eu tenho, a média com certeza vai ser 9. Então, o que eu fiz? Peguei as 3 notas, somei as 3 notas e dividi por 3, que é a quantidade de notas. Toda vez que eu fizer isso com as mesmas notas, 9, 9, 9, o resultado da média vai ser 9. Então, esses foram os passos do meu algoritmo, pegar a nota e somar, e depois dividir por 3. E o resultado sempre vai ser o mesmo, 9. Então o que eu fiz na minha cabeça foi um algoritmo. A gente vai ter que ensinar os nossos computadores a fazerem esses algoritmos para que a gente possa fazer software. E para isso é muito bom usar o Portugal, porque o Portugal é uma linguagem de programação que foi criada em português. E aí em português a gente consegue entender os comandos do Portugal. Tá? Então nesse primeiro momento você não vai precisar se preocupar com o inglês. E a gente vai colocar essa lógica de programação de uma forma muito didática, porque segundo a gente pode constatar, a lógica de programação é uma das matérias que mais faz os estudantes com deficiência visual desistirem da ciência da computação, porque não tem a didática adequada. Então, se você quer continuar aprendendo a programar ou está com dificuldade no seu curso, em alguma faculdade que você esteja, acompanhe os vídeos comigo, que com certeza você vai se dar bem. Um abração, espero vocês na próxima jornada aí, no próximo encontro. Se você gostou do nosso canal, dá um like e ajuda a divulgar o nosso trabalho. Valeu, gente, um abraço.